Mensagens encontradas em celulares de integrantes do PCC mostram que o plano para tentar matar o senador Sérgio Moro custou pelo menos R$ 564 mil aos cofres da facção. A contabilidade desse plano é citada na decisão da Justiça Federal do Paraná, que condenou 8 integrantes do PCC envolvidos nesse plano contra o senador paranaense. Na decisão, a juíza do caso afirma que, durante a investigação, foram observadas várias planilhas e controles de gastos que se mostraram imprescindíveis para a compreensão do plano criminoso e do modus operandi da organização criminosa. Você, Beraldo, a gente já tratou disso outras vezes, mas agora a informação: o plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro custou mais de R$500 milhão, Beraldo. Mas é dinheiro de pinga para uma organização que fatura mais do que a Petrobras. Então, quando eles decidem fazer alguma ação, eles colocam dinheiro, porque dinheiro eles têm de sobra, coisa que a polícia não tem. Essa operação que visava tirar a vida do senador Sérgio Moro com um projeto de vingança, sobretudo pela redistribuição de presos, na época em que ele era ministro da Segurança Pública, isso, para o PCC, se demonstra agora, era algo realmente importante, passar essa mensagem para que não voltasse a acontecer esse tipo de atitude que contraria os interesses das facções criminosas. Eles estão acostumados com a postura que houve no estado de São Paulo, que a gente acabou de falar aqui, bem lembrado pelo Dávila, dessa estrutura da segurança pública, sobretudo pelo chefe, né, no caso de São Paulo, da Secretaria, e no caso do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tenham uma atuação passiva em relação às organizações criminosas e aos seus líderes, que tenham medo de agir e que se contentem com esse retorno que as facções criminosas dão para que esses agentes da política possam bradar resultados irreais, como no caso também muito bem lembrado pelo Dávila, do número de homicídios no estado de São Paulo. Parecia que estava tudo bem, mas tinha um monstro crescendo por debaixo dos panos ali, longe dos olhos de todo mundo, enquanto o governo batia no peito para dizer que estava fazendo um excelente trabalho, que o homicídio tinha caído em São Paulo. Pois bem, temos aí o PCC que não encontra limite nos seus inimigos. Executou um empresário lá, empresário do crime, mas enfim, ainda classificado pela empresa como empresário, dentro ou nas instalações do aeroporto de Guarulhos, o mais importante aeroporto da América do Sul. Da mesma forma, faria com o senador Sérgio Moro. Quis Deus e a competência da Polícia Federal, nesse caso, descobrir esse plano e desmantelar esse plano, prendendo os responsáveis para que ele tenha a sua vida protegida, a sua família esteja protegida. Mas quantas outras pessoas que ousam combater o crime também não estão aí sob a mira do PCC? Pois é, a Justiça do Paraná condena 8 integrantes da facção criminosa e essa informação sobre o quanto foi empregado vem à tona, né? O plano da facção para matar Sérgio Moro teria custado mais de R$500 mil. Você, Dávila? Sérgio Moro é um desses alvos aí do PCC, né? Aqui em São Paulo nós temos o Lincoln Gaquia, o próprio secretário Derrite, todo mundo tem que andar com um esquema de segurança absurdo, porque justamente são alvos do PCC. Então, assim, todos aqueles que combatem, têm coragem de combater o crime organizado, são pessoas que correm risco de vida. Por isso, o heroísmo deles, e por isso a injustiça de gente que fica em redação criticando essas pessoas e não sabendo o que elas estão passando. Elas e as famílias delas estão correndo risco porque essas pessoas estão tentando proteger a população dessas organizações criminosas. A gente esquece, às vezes, disso, o que é o pesadelo de viver com segurança 24 horas, porque a sua vida está em risco todos os dias, todas as horas do ano. É esse o problema de quem enfrenta o crime organizado. Por isso que nós temos de enfrentar como Estado. E não pode ser só ato heróico, isolado de pessoas como essas, como foi o caso do ministro, então, Sérgio Moro, foi por causa disso que o PCC
tentou matá-lo, como é o caso do Lincoln Gaki aqui em São Paulo, como é o caso do secretário Derrite e tantos outros. Então, assim, nós precisamos ter coragem para enfrentar essa história do crime organizado, porque o crime vai tentar intimidar governos, autoridades, para aliviar. E, às vezes, até criar uma ONGzinha para ser recebida pelo ministro, e aí faz uma média e acaba aliviando, pelo menos para uma parcela da política, a perseguição do crime organizado. Há pouco eu lhe questionei, Beraldo, sobre os desafios para as autoridades, para a administração pública, para governos e os secretários de segurança pública, qual é a melhor estratégia no enfrentamento ao crime organizado. Temos que lembrar da manifestação de Donald Trump, que tem o objetivo de, inclusive, igualar esses grupos que atuam principalmente na América Latina, mas também miram o mercado norte-americano, esses grupos radicados principalmente no México e na Venezuela, e igualar o tráfico de drogas a uma organização terrorista. A exemplo de Donald Trump, Sérgio Moro prepara, inclusive, um projeto, vai enviar ao Congresso Nacional com o objetivo de tornar facções criminosas, facções que atuam no tráfico de drogas, a organizações terroristas. É um passo importante, pode dar certo aqui, um aumento de pena talvez possa mexer com a dinâmica e também na imposição de penas a esses bandidos, Beraldo? Caniato, é uma medida que ajuda o Brasil a estar alinhado com um entendimento cada vez mais amplo de que essas organizações criminosas representam, sim, uma ameaça para os países onde elas atuam. O problema é que essa proposta de Sérgio Moro dificilmente encontrará no Senado o apoio necessário para avançar, porque eu não vejo o governo brasileiro atual apoiar uma medida, primeiro, vinda de Sérgio Moro, e segundo, que dê este tipo de tratamento às organizações criminosas. Porque hoje a realidade que temos, como bem lembrou o Dávila, são essas organizações criminosas sendo representadas por ONGs que são recebidas dentro do Ministério da Justiça. E não vi nenhuma manifestação, além de dizer que, ora, veja bem, que surpresa, não sabíamos, mas eu não vi absolutamente nada além disso. Nenhuma investigação, nenhuma prestação de contas dos assuntos que foram tratados e como esses assuntos foram direcionados. Há uma conhecida complacência com o cometimento de crime hoje no Brasil, a começar pelo próprio movimento de sem teto que invade propriedade privada e são tratados como pobres coitados, como figuras de movimento social. Movimento social é quando tem um propósito lícito social. A partir do momento em que você descumpre a lei, você é um movimento criminoso. Aliás, esse pensamento de movimento social é o mesmo pensamento que embasou decisões tomadas por Joe Biden durante a sua presidência, como, por exemplo, entregar esse visto, mesmo que temporário, para imigrantes ilegais, em relação aos quais não se tinha nenhuma informação, sobretudo de histórico criminal nos seus países de origem. Então a gente vê que é um tipo de conduta da esquerda que contrasta diretamente com uma proposta como a feita pelo senador Sérgio Moro. Mas aí também não compete ao eleitorado, à população, porque assim, quando a gente observa um problema que atinge praticamente todo o Brasil, mas sobretudo as pequenas, as médias e grandes cidades, Dávila, você acha que também não compete ao cidadão cobrar o seu parlamentar sobre uma postura diferente, porque falar, bom, não é a prioridade do atual governo, ou o atual governo enxerga essa pauta de uma outra forma, compete também ao eleitor, né, ao cidadão fazer a sua parte e cobrar de maneira insistente o parlamentar. Trata-se de uma necessidade urgente. É preciso mudar o entendimento sobre traficantes de drogas, né? É verdade. Mas essa história, com todos os projetos de lei que tentaram criar essa denominação de organização terrorista, foram derrotados ou engavetados porque o Beraldo tocou no alvo da questão. Era o medo de enquadrar o MST como movimento terrorista. Foi por isso que a esquerda se mobiliza para derrubar esses projetos. Então, toda vez que tem uma ideia de que vamos começar agora a caracterizar movimento terrorista, a esquerda morre de medo que vai encaixar o MST nisso e acabar com o MST.
Então, esse é o primeiro problema assim, de resistência no parlamento em relação a isso. O fato é que isso seria muito importante para, como bem disse o Beraldo, alinhar a legislação nacional com as legislações mundiais. Mas não apenas a lei. Nós precisamos ter a estratégia. Isso que nós cobramos todos os dias aqui nos Pingos nos Is. Onde está a estratégia? Onde é que está o plano de coordenação com os governos estaduais para nós combatermos o crime organizado? Não existe nada, é só espuma, é só problema secundário. Nós estamos ignorando o combate ao crime organizado, como nós ignoramos aqui em São Paulo. E nós já vimos o desastre que acontece, Caniato. Foram 10 anos, 11 anos de negligência, por isso que virou esse monstro. Agora, esse monstro precisa ser combatido, e até o momento, nada, zero de ação, de iniciativa para destruir o crime organizado. Então, o que acontece? Tudo isso vai criar uma medida aqui terrorista, é ótimo que a gente está alinhando as nossas leis comuns, mas não vai resolver o problema. Não é com lei, é com ação, é seguindo os bons exemplos do governo dos estaduais, principalmente o de São Paulo. Agora, se nós continuarmos a negligenciar isso como sociedade, e aí eu concordo com você, nós precisamos cobrar como sociedade, precisamos dar um basta no crime organizado. Porque senão nós vamos nos tornar um narco-estado, como é o caso do México, como foi o caso da Colômbia durante muito tempo. Pois é, e a gente tem a impressão, né, Beraldo, quando principalmente nós observamos algumas ações ou ideias, propostas do governo federal, existem dois Brasis, né? O Brasil, muitas vezes, que algumas figuras do governo federal desenham ou entendem, é um Brasil que não é o da realidade, não é o Brasil do brasileiro, da pessoa que acorda cedo, pega ônibus, metrô, vai trabalhar, tem que passar por uma rua mal iluminada, acaba tendo um bem furtado, roubado, né? O celular que a pessoa muitas vezes está pagando, inclusive, chega um motoqueiro com uma maleta de uma empresa de entregas, se passa por entregador e acaba apontando o revólver e leva o bem daquela pessoa, o celular que foi comprado com tanto esforço. E aí tem as medidas que chamaram a atenção nas últimas semanas, a PEC da Segurança Pública, que pretende dar à União, dar ao governo federal mais poder sobre as polícias, e aquela lista de recomendações para agentes e policiais de todo o Brasil, né? Tratando os policiais como se fosse uma coisa só, mas recomendando que armas de fogo não sejam utilizadas, somente em última instância, Beraldo. Parece que está tudo bem, né? Queríamos todos morar em Brasília, dentro dos gabinetes onde essas ideias completamente desconectadas com o Brasil de verdade, onde elas são elaboradas, né? Onde elas são concebidas. E é interessante que boa parte das pessoas envolvidas ou líderes do processo de elaboração dessas propostas vêm de estados com problemas graves de violência, de criminalidade, governadores, pessoas que participaram da vida pública e deveriam entender como é a dinâmica, a dificuldade de se combater o crime. Entretanto, ficam alimentando essas propostas de um Brasil que só existe para eles. A gente não vai ver, não pode esperar agora, nenhuma medida efetiva que faça sentido no combate ao crime. Porque você lembrou bem, Caniato, a ideia de que o policial está sempre errado, de que os policiais são abusadores por natureza e que eles só podem reagir com arma de fogo depois de serem alvejados, que é praticamente isso. Se você não tomar um tiro, você não pode dar tiro em ninguém. Essa é a lógica que está vindo de Brasília. E aí eu me lembro, né, para ilustrar a diferença, por exemplo, de como os Estados Unidos enxergam esse papel do policial, do soldado. Eu me lembro do depoimento de Donald Rumsfeld, que foi o secretário de Defesa norte-americano durante a invasão no Iraque. Depois houve uma série de interrogatórios no Congresso, enfim, para apurar determinadas situações, para identificar se houve crime de guerra. E uma das coisas que foi perguntadas a ele na época fazia referência a um caso de um soldado norte-americano que deu 12 tiros num soldado iraquiano. E aí
A pergunta era: 12 tiros? Secretário, explique para o Congresso por que este policial deu 12 tiros no seu inimigo, no soldado iraquiano que era o seu inimigo. E a resposta do secretário foi maravilhosa. Ele disse o seguinte: ele deu 12 tiros porque ele só tinha 12 balas. E pronto. Porque é assim que você tem que entender o enfrentamento do inimigo. A bandidagem, o PCC, o Comando Vermelho e toda essa corja bandida que dominou o Brasil, eles são inimigos da sociedade brasileira e deveriam ser inimigos do governo brasileiro. No dia que forem tratados como inimigos, nós veremos os policiais atuando em defesa da sociedade e passando um recado claro, que se vierem para cima da polícia, se vierem para cima da sociedade bem, vão tomar quantos tiros forem necessários, quantos tiros couberem nas armas dos policiais. Pois é, escuto muita gente, viu, Beraldo? Gente que fica surpresa, nossa, mas o bandido morreu alvejado com 5 tiros, foram 5 tiros, mas por que não deram um tiro no joelho? Por que não deram um tiro na perna? É um barato, né, essas pessoas que acabam formulando uma série de teses e teorias, mas não estão lá, né, na hora do enfrentamento para saber a dificuldade do policial. Você, muito Dávila, filme, Caniato. Oi? Pois não. Assistem muito filme. Pois é, exatamente. Acho que tudo é possível. Quer fechar você, Dávila? É isso mesmo. Eu entendo que se nós não tivermos força policial, inteligência, vontade política, coordenação e articulação dos estados com o governo federal, nós vamos perder essa batalha. E se perdermos essa batalha, nós estamos perdendo a nossa juventude, nós estamos perdendo a possibilidade de fazer negócio, gerar emprego, fazer a economia crescer, porque a violência tem um impacto direto em crescimento econômico, em aumento de renda e principalmente atrair talento. Qual é o talento? O Beraldo jamais vai voltar para o Brasil, pegar um talento que nem o Beraldo e falar: eu não, vou ficar criando meus filhos aqui no Texas, porque tem segurança. Então é isso que está acontecendo. Nós vamos exportar talento, nós vamos prejudicar o crescimento econômico e nós vamos continuar vivendo aterrorizado. Por isso, o combate ao crime organizado deveria ser a prioridade número 1 no país nos dias de hoje.